Olá, bem-vindos ao nosso podcast Portas da Percepção. Eu sou a Maria Fernanda. Eu sou a Lívia. E eu sou a Carol. Somos alunas da Maria Corrêa Saad, da cidade de Garopaba, Santa Catarina, e hoje vamos abordar um tema muito importante, porém bem polêmico, que é a normalização, o perigo da normalização da obesidade. Então, só para dar uma introdução, a obesidade é sim uma condição médica séria. E todos deveriam saber disso, mas hoje em dia tem muitas pessoas querendo normalizar a obesidade. Muitos passando por cima, fazendo vista grossa, que a obesidade é uma doença, e até outros que estão desinformados e não sabem dessas informações. E como a Nanda falou ali, a gente vai falar do problema da normalização da obesidade, que envolve questão de saúde, como a pessoa se vê, e também como ela é aceita no mundo, na sociedade. E vamos explorar os diferentes aspectos desse assunto com nossos convidados, uma nutricionista e 2 personal trainer. Então, agora vamos falar um pouco sobre essa normalização da obesidade. Então, a normalização da obesidade é a aceitação social, ou seja, vai normalizar isso para que a pessoa seja aceita, mas isso pode desviar a atenção dos riscos de saúde associados à doença. Isso que a Lívia disse é verdade, já que isso cria um dilema entre promover a aceitação do corpo obeso, que querendo ou não acaba negligenciando os aspectos da saúde pública. Sim, a gente vê isso até na própria internet, que é onde as pessoas que estão acima do peso quer normalizar estar acima do peso, e isso acaba que a pessoa esconde o fato disso ser uma doença, como a Carol falou, acaba negligenciando os aspectos de saúde pública. Sim, a gente sabe que isso é um fato, porque já foi realizado várias pesquisas, por meio da medicina e da ciência. Falando disso, inclusive uma pesquisa que a gente trouxe aqui fala exatamente isso, que fala assim, em 2013, a Associação Americana de Medicina, uma das organizações médicas mais influentes do mundo, decidiu classificar a obesidade como uma doença ao longo dos anos. Outras entidades médicas internacionais, incluindo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconheceram sim a obesidade como condição de problema crônico. E tu trouxe esse dado, eu me lembrei de outro, que diz que mais de 20% dos brasileiros estão com obesidade. E não é tipo falando, umas gordurinhas a mais, um pouco acima do peso, não, é obesidade mesmo. E falando em algo que coloca a saúde da pessoa em risco, e tem que ter muito cuidado quando se fala na normalização da obesidade, já que está envolvendo uma questão de saúde, não só de estética. Sim, até porque quando uma pessoa vê cada vez mais uma pessoa igual a ela, isso vai acabar tornando normal, já que a pessoa vai se sentir mais diferente, então vai considerar normal. E do ponto de vista de saúde, a normalização da obesidade traz vários riscos, sendo que a maior deles é a espécie da miopia social. E essa normalização também não é nem pra gente que dá obesidade, Exato. Até pra sociedade toda, incluindo quem não é obeso. Quem não é obeso, só de aceitar. Em que um mundo cada vez mais doente, os indivíduos com obesidade e a sociedade como um todo deixaria de enxergar a obesidade como uma doença, o que acaba atrapalhando o diagnóstico e busca por tratamento. Sim, inclusive vamos ver um vídeo que a nutricionista Flávia mandou pra gente falando sobre este assunto. Olá, eu sou a Flávia Leder, nutricionista com especialidade em comportamento alimentar, e hoje vim conversar um pouquinho com vocês a respeito da obesidade. A epidemia da obesidade hoje em dia já está impactando muito na nossa saúde pública. Se a gente parar para pensar, os indivíduos com peso saudável, dentro do IMC, com uma faixa de normalidade, são minoria na nossa população hoje em dia. E isso gera não só os problemas estéticos, não é só uma alteração estética. Essa alteração da obesidade, ela acaba gerando problemas no metabolismo, então, alterações metabólicas no indivíduo. O indivíduo ele apresenta uma quantidade de gordura, um percentual de gordura muito mais alto do que o seu percentual de massa muscular. Então, isso, pensando não só hoje em dia, na questão atual, mas futuramente vai gerando outras complicações e outros problemas de saúde também. A estratégia mais utilizada para reduzir o peso, para ter a redução do peso, a estratégia mais utilizada é a restrição
calórica. Então, essa restrição calórica vai ser uma restrição, né, do que tu vem consumindo no dia a dia de alimentação. Então, é a restrição da ingesta alimentar. E isso pode ser feito conforme as diretrizes, né, com uma restrição calórica de 500 a 750 calorias do que tu ingere por dia. Então, restringe, né, dentro da tua alimentação essa quantidade calórica. Ou ainda, conforme as diretrizes também, a gente pode estar fazendo uma restrição de 30% das tuas necessidades diárias. Então, também, né, de forma individualizada, pensando nesse controle do peso, né, nos padrões de saúde também. Claro, isso não de forma isolada, tá? Não é só questão de controlar caloria. A gente precisa ter um gerenciamento do estresse, então um controle, né, do estresse, a questão do sono, então ter uma boa higiene do sono, que a gente chama, né, ter todo o ritual do sono para a gente conseguir ter todas as funções, né, que são geradas no sono, então a regulação hormonal, o controle das vitaminas, né, o reparo todo celular, tão importante nesse período do sono. Além, claro, né, da atividade física, boas escolhas alimentares também, a gente vai ter um equilíbrio alimentar. Não é que a gente nunca mais possa comer algo que não seja tão saudável, mas a gente conseguir ter, né, um equilíbrio alimentar para, na maior parte das vezes, a gente conseguir se alimentar de uma forma saudável que vá realmente nutrir o nosso corpo. O que eu acho muito interessante, que a Flávia falou no começo do vídeo, é que poucas pessoas hoje em dia têm o IMC de acordo com seu peso. É verdade, IMC é uma sigla, que é Índice de Massa Corporal. E é um cálculo simples, que é só tu pegar o seu peso e dividir 2 vezes pela sua altura. E daí, com esse cálculo simples, ele nos permite medir se alguém está ou não com o seu peso ideal. Isso, ela falou no vídeo também das consequências da obesidade, né? Tipo assim, não só falando hoje em dia, mas também os problemas que a pessoa, querendo ou não, vai acabar levando pro futuro. Isso que a Lívia disse é verdade. Podemos até aprofundar mais nessas consequências da normalização da obesidade. Sim, porque a normalização da obesidade pode levar ao aumento de doenças relacionadas à obesidade, como diabetes, problemas cardíacos, dificuldades respiratórias e entre muitas outras, né? Até bronquite. Alzheimer. E vocês acreditam que hoje em dia mais da metade da população brasileira, acho que 56,8%, em média, eu não tenho certeza, são acima do peso? Sendo que antigamente as pessoas tinham uma vida mais saudável. Elas não tinham tanto excesso de peso como tem hoje em dia. Sim, tem até um vídeo no YouTube que fala sobre isso, que faz uma comparação de como era no passado. Pode até perguntar para as pessoas mais velhas que tu conhece, que a pessoa vai falar que não tinha tantas pessoas acima do peso. E como em relação como é hoje em dia, que é muita gente acima do peso, como a Carol disse, é 56%, ou seja, mais da metade. Né? Como a Amanda falou, se 56% da população está com excesso de peso, eu fico pensando como é que isso não diminui a qualidade de vida das pessoas, né? Acaba causando uma velhice 1000 vezes pior. Sim, a obesidade da terceira idade é uma coisa muito difícil, porque na terceira idade já tem os seus desafios, né? Pela pessoa ter uma idade mais avançada, já tem os seus desafios. Mas a obesidade nessa idade também favorece o desenvolvimento de várias doenças, ou até piorar as que já existem, né? E os idosos obesos, por um exemplo, correm um maior risco de apresentar doenças relacionadas a demências, como Alzheimer. Eles podem apresentar ou até mesmo piorar o quadro das doenças. E tem várias formas de prevenir isso, tanto como ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, uma rotina de exercícios, caminhada. Alimentação é tudo. Alimentação é tudo. E tem também a Dona Madalena, que para quem não conhece a Dona Madalena, ela é uma senhora de idade que tem uma rotina de alimentação muito saudável e de exercícios muito saudáveis. E ela é uma senhora de idade que tem total autonomia. Isso a gente vê como a alimentação e os exercícios muda muito na qualidade de vida da pessoa. Verdade. E os responsáveis dessa rotina de treinos dela é o Bruno e a esposa dele, a Aline. E o Bruno e a Aline são personagens da academia, que eles são responsáveis. Inclusive, a gente fez algumas perguntas para eles. A gente ia até tentar entrevistá-los, mas a gente não conseguiu. A gente pediu para eles gravar um vídeo respondendo as perguntas. Aí a gente vai colocar um vídeo aqui deles respondendo essas perguntas. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Bruno e a professora Aline.
Nós somos professores de educação física, atualmente trabalhamos com musculação. A gente está aqui para responder alguns questionamentos sobre os principais problemas da obesidade. Hoje a gente consegue apontar alguns, né? Na verdade, talvez os mais, vamos dizer, que mais se destacam, né? Seria a questão da pressão alta, diabetes também. Doenças do coração, né? Doenças cardiovasculares. Transtornos psicológicos. Depressão, ansiedade, inúmeros malefícios, na verdade, né? E que acho que até a próxima pergunta seria os impactos, né, nas articulações. A sobrecarga que causa, né? Inclusive, a próxima pergunta seria qual o impacto da obesidade nas articulações, o que ela causa, né? Então, o impacto seria que em relação à pessoa que está obesa, ela tem uma sobrecarga, principalmente dos membros inferiores, né? E isso vai, consequentemente, causar uma redução da absorção de impacto, porque é muita sobrecarga, né? Principalmente na questão da pressão na cartilagem. Uma né? pressão muito grande na cartilagem. As né? articulações, a gente tem a cartilagem, que é como se fosse uma proteção para não ficar osso com osso. E quando a gente está com uma sobrecarga devido à obesidade, essa pressão constante vai fazendo com que desgaste essa região e aí acabe gerando inúmeras, né, lesões aí que podem, com a obesidade, e agravando cada vez mais para outros quadros, para né? outros quadros mais sérios ainda. A próxima pergunta, então, seria quais as maiores dificuldades para os obesos que querem praticar exercícios? Primeiramente, o que a gente tenta fazer na academia, no nosso ambiente, é tornar o ambiente agradável, né? Fazer com que a pessoa que chegue lá, ela já está com problema, ela já está muitas vezes com dores, então a gente faz aquele acolhimento dessa pessoa e devagarzinho a gente vai tentando mudar os hábitos, né? Basicamente é criar um ambiente que a pessoa se sinta acolhida. Um ambiente, né, acolhedor, a gente conversa sempre, né? Claro com que a pessoa. Algumas máquinas, alguns exercícios, a princípio a gente vai com calma, a gente tem que ver, cada caso é um caso, né? E, no caso, a próxima pergunta seria como lidar com os desafios da obesidade dos alunos? Incentivando, né, incentivando a uma vida mais saudável, consequentemente a prática do exercício físico leva a uma alimentação melhor, a olhar no espelho, ver que está sentindo uma diferença. Eu acho que até a própria pergunta anterior, o fato de tornar um ambiente acolhedor, eu acho que é uma forma, né, da gente lidar com esses desafios. Então, conquistar esse aluno para que ele fique ali, que ele se sinta bem. Fazer, né? Um ambiente descontraído, né? É uma coisa, algo que fique prazeroso, mesmo a gente sabendo que tem dias que não... A gente às vezes não tá muito empolgado, normal, mas isso é super normal, independente de obesidade ou não, faz parte. É o que a gente costuma falar, né? Um pouquinho cada dia. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, né? Exatamente. E até a última pergunta aqui, risco de sedentarismo com obesidade. Bom, que combinação... Basicamente a primeira pergunta. As doenças... sedentarismo junto. É um risco de morte, combo, né? Tipo, bombástico, vamos dizer exato, assim, né? A gente tem que procurar uma vida mais saudável, com a prática de exercícios físicos, com alimentação, é fundamental, né? A alimentação, até quando a pessoa entra, ali a gente começa já perguntando como é que está a tua alimentação, né? Tu bebe a quantidade de água que você... Tem gente que nem bebe água, tem gente que esquece de beber, então aos pouquinhos, a gente não gosta de ser muito extremista, de chegar, cortar tudo do dia para a noite. Então a gente vai... Porque a gente sabe que tudo é um processo. É um processo, né? Devagar, assim, a gente também não quer que a pessoa entre e saia rápido, porque foi uma mudança brusca, então... Como a gente falou anteriormente, a obesidade são vários fatores que estão ali elencados, então tu tem que ter muita calma, né? É todo um processo, um dia de cada vez, como a gente já falou, e acompanhar e incentivar e estar sempre disponível, qualquer dúvida do aluno.
Eu acho que isso faz bastante diferença, assim. A gente tem feedbacks bem bons, né, nesse sentido. Sim. E podem Aqui- ter certeza lá que na academia é um ambiente bem acolhedor. Aqui diz também uma outra questão sobre se tem alguns exercícios específicos. Sim, temos Na verdade, alguns... não seria exercício específico, mas a gente teria um cuidado, né? Um cuidado com especial, a é questão como a gente do falou. impacto, né? Exercícios de baixo impacto. Porque imagina, eu tenho uma articulação ali que está sofrendo com uma sobrecarga. Então, até ele ter essa evolução de perder peso, né? Toda essa questão aí, a gente vai ter um cuidado, principalmente em exercícios que vão ter ali um impacto mais intenso na hora. Então, a gente tem esse cuidado, né? Seria mais ou menos isso. Valeu, pessoal. Muito obrigada, Bruna e Aline, por esclarecer nossas dúvidas sobre a obesidade, né? O vídeo foi incrível. E para finalizar, gostaríamos de agradecer todos os nossos participantes. Inclusive, o Instagram de todos eles vão estar aqui na Isso. descrição. Então chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Um beijo. Tchau. Eu tentei não ser